Gostaria de convidar aqueles que ainda não participaram desse grupo que está trabalhando com visitas e com evangelismo, que você nunca veio, venha. Eu quero apresentar alguma coisa a mais e quero que a gente também estabeleça algumas direções. Eu não sei, pela cirurgia que vou fazer, as consequências não são muito grandes, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, eu não, talvez esse mês não possa dar muita força, mas eu queria deixar azeitado para que as coisas possam caminhar, ok? Então, se você ainda não participou, mas se você faz parte de extensão, se você quer desenvolver trabalho, se você quer se engajar, tá? Às vezes você pensa assim, eu nunca fui, vou aparecer agora. O recomeço do ano é uma boa oportunidade. Então, eu gostaria de chamar vocês para isso. Amém? Horário 8h45 para quem quer degustar alguma coisa, desde que você traga. Não traga muita coisa, senão sobra muito, mas se você quer degustar 8h45, 9h15 a gente começa e vai até onde o senhor permitir. Queria aproveitar também e falar sobre o retiro, né? Eu coloquei ali, escrito à mão, numa coisa de inscrições de retiro, são poucas inscrições até agora, mas um plano de 8 meses, mais um pedacinho. Mas o Fábio fez uma coisa que eu acho que tem sentido, porque nós precisamos acelerar as entradas, então há um plano de 3 meses lá, que está escrito também, mas, de qualquer forma, você precisa se inscrever, porque vai chegar no dia 28 de fevereiro, eu vou ter que fazer um aporte de recursos lá no hotel, e é grande, e nós estamos praticamente sem nenhum recurso agora. Então, nós temos um mês e meio para ajuntarmos. Outros anos, a igreja emprestou para o retiro. Este ano, só milagre de Deus para a igreja emprestar para o retiro. Deus faz milagres. Se ele fizer, eu vou ficar feliz, glória a Deus. Mas o normal é que cada crente contribua com a sua parte, que você vai estar lá aproveitando. Então, inscreva-se, não deixa para depois. Especialmente se você tem algum recurso, chegue com o recurso. Posso ouvir um amém? Então é isso aqui. Eu estou esquecendo alguma coisa? Esqueci sim. Depois desse domingo, sábado, um grupo vai à Praia Grande para fazer evangelismo. Eu estou chamando de novo recomeço. Nós precisamos angariar mais pessoas naquela região para fortalecer a igreja. E o Rafael vai preparar e vai estar lá também com uma equipe. E eu quero convidar você que ainda não fez esse tipo de trabalho, que você vá, nem que seja como um participante café com leite. Você vai lá para juntar-se a outras equipes que já sabem fazer, para aprender a fazer com eles. Posso ouvir um amém? Eu não vou poder estar lá, gostaria demais, mas eu conto que vocês ajudem a Gláucia, o Rafa e mais quem, não sei, e mais o Guga lá, né? E mais quem se inscrever para fazer parte de direção do trabalho lá. Depois do evangelismo, tem uma continuidade necessária, senão nós perdemos o trabalho. Então, para essa continuidade, você também precisa se dispor. Ou seja, voltar lá talvez cada 15 dias, não sei bem, conforme o plano vai ser estabelecido. Amém? Então, glória a Deus. Paz, igreja. Isso. Tira um pouquinho aí. Eu estou aqui hoje muito contente com uma parte só da minha família. A outra ficou em Atibaia. Eu estou falando uma porção de coisa sem nexo aqui, para dar tempo do Vitor arrumar esse microfone. Vocês orem por ele, estendam as mãos para que ele consiga fazer isso em menos de 30 segundos, porque eu não tenho muita coisa para ficar enchendo linguiça aqui. Nós estamos passando pela primeira vez na minha vida, da Nisso também, nós estamos passando o mês em Atibaia, na Estância Palavra da Vida, não como hóspedes, mas como equipantes. Isso foi uma ideia
biruta, eu devia estar meio sem noção quando fiz essa proposta em janeiro do ano passado, e eles também estavam meio sem noção quando aceitaram a proposta, porque aceitaram a família toda, né? Mas as meninas já faziam tempo que queriam ser equipantes ali. Tira um pouquinho mais esse ganho, alguma coisa aí que está me irritando profundamente. As meninas já queriam fazer equipe, já fazia algum tempo, e toda vez quando eu chego lá, eles olham para mim e falam: nós estamos precisando de um pianista aqui nessa semana. E é toda temporada a mesma coisa. E lá vou eu tocar os hinos, Fernando. E aí a gente toca Castelo Forte, Grandioso És Tu, Se Paz a Mais Doce Me Deres Gozar, que mais? Maravilhosa Graça, eles pedem todo ano para tocar ali também, né? E aí a gente assopra poeira assim do inário assim, né? E a gente vai lembrando do Segar e outras coisas. Aí dessa vez, do ano passado, eu falei: vamos fazer o seguinte, meu. Todo ano, quando eu venho aqui, vocês pedem para eu tocar. Por que vocês não me aceitam logo de equipante de uma vez? E assim eu não tenho que pagar também. Eu fico o mês todo aqui, né? E eles toparam a ideia de algum jeito. E nós entramos ali, então, nós estamos trabalhando na equipe do louvor, da programação. Participamos de toda a atividade musical, tem um coral ali da equipe, a gente faz parte do coral. Tem que aprender música, tem que estudar o kit de ensaio em casa, as músicas são difíceis. A gente fez a lição de casa direitinho lá, né? Não pude participar da estreia do musical lá, porque eu estava aqui fazendo o culto da virada do ano, mas foi uma bênção lá, aqui também foi uma bênção. Eu espero que no próximo ano nós tenhamos mais do que 40 pessoas no culto aqui. Foi bem legal o culto, sentimos muita presença de Deus aqui, mas eu gostaria de ver a família toda reunida. Vocês são a família nossa. Nós gostaríamos de ver o maior número possível de pessoas conosco, congregando no final do ano, se for essa a vontade do Senhor. Então, nós entramos ali e veja só que coisa incrível Deus fez conosco nessa primeira temporada. Eles ali são conservadores. Inclusive, você nem pode falar lá que, assim, a gente não pode falar que a gente é de igreja pentecostal, porque eles olham torto, assim, os cabelos ficam todos arrepiados, mas você deve dizer que, como é que é o termo que eles falam? Não cessacionista. Eu posso falar que eu sou não cessacionista, mas eu não posso falar que eu sou pentecostal, que no final dá na mesma, mas enfim. Isso eles já conseguem admitir, assim, né? Mas eles têm uma certa revelação ali, porque foi só a gente chegar ali, chamaram a Nice de lado e falaram assim: olha, tem 4 casais, 5 casais ali trabalhando na equipe, não somos o único casal, tem outros casais ali, alguns seminaristas também, e eles pela primeira vez sentiram a necessidade de formar um grupo de intercessão e pediram para as mulheres dos casais organizarem esse grupo e deram para a Nice a liderança desse grupo. Não é por acaso, né? Nada é por acaso. E eu pensei que eu fosse lá para trabalhar, Eduardo. Colocaram a gente num apartamento com 2 dormitórios, cozinha, não tem geladeira, mas tem a cozinha lá, entendeu? Mobiliado, estão nos tratando nas palmas, assim. E eu falei para eles, a Anice também falou: nós não somos equipantes de luxo, nós somos equipantes como qualquer outro equipante. Vamos comer a mesma ração que todo mundo está comendo ali. A ração está de qualidade incrível, uma comida deliciosa que a gente está comendo. Mas eles Deus colocou a gente em graça, e a Anice, então, está liderando um grupo, e nessa semana tivemos a oportunidade, nós e mais um casal ali, de ministrar com um casal que pediu ajuda. Então, elas criaram um grupo de oração, as pessoas estão colocando seus pedidos de oração ali, nunca foi feito isso em Atibaia, gente, eu frequento lá desde os 7 anos, nunca houve. Então, tem um grupo orando, os hóspedes estão colocando seus pedidos de oração, elas estão intercedendo, e há hóspedes pedindo atendimento no período da tarde, aconselhamento. Incrível, Gláucia, incrível. Né? Então, talvez a gente nunca mais veja essas pessoas, são de outras cidades, são de outras igrejas, mas não tem importância. Só o fato de podermos estar compartilhando daquilo que Deus colocou em nós já está sendo uma bênção incrível. Incrível, né? E olha só,
Eu ficamos sabendo hoje que um jovem de 30 e poucos anos que frequentou a semana toda, estava afastado do Senhor, declarou para alguém da equipe que nesta semana foi tocado pelo Espírito Santo e decidiu voltar para a igreja e realinhar a sua vida com o Senhor. E saiu uma senhora lá dizendo, o áudio foi gravado aqui, mas não vou mostrar para vocês, a mulher saiu fazendo declaração, a mulher disse que colocou a pedra fundamental lá no prédio da estância. A Palavra da Vida tem 60 anos, você pode imaginar a idade da mulher, né? E ela estava falando que ela nunca, ou a expressão que ela usou é que a equipe desta temporada foi a melhor equipe ever que ela já viu na vida. Ninguém não é porque eu estou lá, entendeu? Embora eu tenha sido tentado a pensar isso, mas obviamente não é. É porque tem um grupo que está orando. Tem um grupo que está orando. Quanto tempo você ora? Ou quantos de vocês dedicam tempo a orar por este ministério aqui? A gente não sabe o que Deus faz quando a gente ora. Mas desta vez a equipe tem um grupo que está orando. Elas se reúnem ali. Eu já vi elas trocarem receita de bolo também no meio da oração. Mas faz parte, né? E Deus está atendendo. E a liderança da Palavra da Vida está espantada de ver o que Deus está fazendo ali no meio. Então, eu agradeço muito a Deus pela oportunidade. Nós estaremos o mês todo lá. Não estarei na igreja às quintas, nem aos sábados, até o final do mês. Estaremos servindo ali na Palavra da Vida. Mas este também tem sido um tempo muito importante para mim. Eu gosto de sentar ali, eu gosto de ouvir a pregação. Eu preciso ouvir pregação. Eu tenho uma posição aqui que demanda isso, né? Então, eu quero que os irmãos entendam essas coisas. E por falar nisso, deixa eu fazer um pedido para vocês. Hoje nós chegamos aqui às 5h30 e eu encontrei o salão mais ou menos pronto. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Eu não estaria aqui aos sábados, mas eu acho que vocês que vêm aos sábados podem se incumbir dessa tarefa. Quando você vem aos cultos naturalmente, tem ensaio do coro geralmente antes, e você encontra tudo no lugar, mas é porque eu cheguei às 3h30 e coloquei todas as cadeiras no lugar. Você está sentadinho aí porque eu coloquei as cadeiras. E hoje eu cheguei e encontrei 70% das cadeiras no lugar. O Fernando ajudou ali naquele pedaço, acho que a Érica também estava ali. Eu completei aqui esse pedaço aqui, mas quando a gente chega às 5h30, como estou chegando nesse mês, não dá tempo de eu fazer isso. Eu tenho que cuidar de uma porção de coisas. Mas eu acho que vocês que terminam a reunião no sábado, vocês podem, em 5 minutos, se todo mundo ajudar, as cadeiras ficam em lugar em 3 minutos. Acho que vocês podem organizar isso, acho que não é problema para nenhum de vocês, para agilizar, porque hoje foi assim, cheguei aqui, eu já tinha coisa para tratar e acabou que eu não consegui tratar de todas as coisas. Não me importa de arrumar a cadeira, mas é que não dá tempo de fazer todas as coisas. Então, a gente podia azeitar melhor isso, pelo menos nesse mês, quando eu estiver fora, ok? Eu conto com sua colaboração, com sua ajuda, porque o trabalho vai ficar cada vez melhor. Vamos à palavra de Deus. Eu não tenho, na verdade eu tenho um texto para pregar, mas vai ser uma miscelânea de coisas que eu vi nesta semana. E eu espero que você tenha paciência. Eu, essa semana, tive o prazer de ouvir um amigo meu pregando, amigo de longa data, pastor Darcy Zborowski Júnior. Ele é pastor da Igreja Batista da Vila Mariana. Você não precisa ir lá ouvi-lo, tá? Eu vou repetir o que ele falou, fica por aqui mesmo. Mas eu conheci o pastor Darcy quando eu ainda era equipante no acampamento lá nos anos 90, e nós dois éramos jovens, ele tem a minha idade, agora nós não somos tão jovens assim, mas ele pregou coisas muito importantes que tocaram muito meu coração, e eu vou começar aqui uma série de pregações em cima das coisas que eu vi, porque eu penso que elas podem alimentar o seu coração, o meu também, e essa igreja aqui. Amém? Vamos orar primeiro. Senhor, nós estamos na tua presença, o Senhor está aqui nesta casa, nós exaltamos o teu nome, glorificamos o Senhor por quem o Senhor é. Nós temos ouvido e o Senhor tem recebido os louvores da tua igreja, mas agora queremos ouvir a tua palavra, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, queremos ser edificados, alimentados, confrontados, transformados pela tua palavra. O Senhor conhece cada coração e o Senhor conhece a necessidade de cada um. Também o Senhor sabe o nível, o estágio de cada um na sua caminhada cristã. Então, Pai, como o Senhor sabe todas as coisas,
Peço que o Senhor fale a cada coração conforme a necessidade e conforme a tua vontade também. Eu só quero ser um instrumento, Senhor. Eu só quero ser um instrumento transmissor da tua palavra. E que o Senhor, peço que o Senhor me dê fidelidade para falar as coisas conforme estão reveladas na tua santa palavra. E eu oro assim em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Convido você a abrir 2 Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Vou começar ali no versículo 1 mesmo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro está escrevendo para as pessoas que receberam fé na justiça do nosso Deus, na obra do nosso Salvador. Quantos aqui já receberam a fé na obra de Jesus Cristo? Amém? Então, Pedro escreveu para você. Esta carta foi escrita para você que creu em Jesus. Amém? Versículo 3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O versículo 3 começa falando que a vida cristã e a piedade, lembrando que piedade na Bíblia não quer dizer dó, compaixão, pena. Piedade é aquela, simboliza ou significa ou se refere àquela vida próxima, tanto quanto possível, do próprio estilo de vida de Cristo. Uma vida piedosa é uma vida que imita Cristo no comportamento, nos pensamentos, nas palavras, na atitude, na disciplina, nos sentimentos. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que imita Cristo. Ele está falando, então, que existe uma série de ferramentas, de coisas que conduzem à vida e à piedade. Deixa eu te contar que, de acordo com Pedro, a piedade, esta vida de Cristo, não brota do nada. E nós, humanos, não somos capazes de reproduzi-la. Você já descobriu que você não consegue ser como Jesus com base no seu braço? Quantos aqui já descobriram isso? Não brota do nada. Não brota do nada. Na verdade, a vida e a piedade são o goal, o objetivo final, o fim de uma carreira, que na verdade é um processo progressivo. E este processo culmina com a glória e a virtude de Cristo, porque fala que ele nos chamou para a sua própria glória e para a sua virtude. O objetivo de Cristo é que nós sejamos como ele, participantes das virtudes dele e que nós possamos refletir a glória de Cristo através da nossa vida. Mas isso não vem de nós. Isto não vem de nós, né? Então, este nível de vida cristã não se pode atingir apenas, ou meramente, ou simplesmente com esforços humanos. Na verdade, ele brota
de um conhecimento completo. Ele fala, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Quem foi que nos chamou? Foi Cristo quem nos chamou. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais próximo dele eu posso chegar. Quanto mais eu conheço de Cristo, do seu caráter, das suas ideias, dos seus princípios, dos seus valores, do seu poder, mais apto estou a refletir a glória do Senhor e a ter esse nível de vida que ele deseja que nós tenhamos. Só que ele continua falando que como eu não posso chegar a esse nível sozinho, porque eu sou humano, então ele, pelo seu poder, nos doou todas as coisas que podem me conduzir à vida e à piedade. Eu quero te contar uma boa notícia hoje. Jesus Cristo já colocou à nossa disposição todas as ferramentas necessárias para chegarmos ao conhecimento dele, o qual nos levará à vida piedosa para a qual ele nos chamou. Jesus colocou à nossa disposição, o que não quer dizer que nós as usemos, mas elas estão aí, para todos nós. Amém? O versículo 4 continua falando que ele nos deu também preciosas e muito grandes promessas. E essas promessas são no sentido de que possamos ser participantes da natureza divina. Isto quer dizer que eu posso aprender a amar com o amor de Deus. Eu posso aprender a perdoar como ele me perdoou. Eu posso aprender a ser santo como Jesus foi santo. Eu posso, inclusive, operar o poder de Deus aqui, porque a natureza de Cristo está à nossa disposição. Quando o Senhor Jesus estiver te oferecendo uma transformação na vida, não diga, eu não posso. Bom, você não pode, mas Cristo pode em você. Mas Cristo pode em você, porque ele deu grandes e preciosas promessas. E Jesus nunca falha em suas promessas. Jesus nunca mente nas suas promessas. Aliás, ele não mente em nada, mas especialmente nas promessas. Ele vai cumprir. Qual é a sua necessidade? Em que você tem que ser transformado? Jesus tem as ferramentas para isso na sua vida. Eu não tenho, mas Jesus tem. E é interesse dele que você use essas ferramentas, para que você seja participante da natureza divina. Então, o que você precisa? Você precisa de fé. Você precisa crer que Deus providenciou todas as coisas para que você e eu possamos chegar ao nível de santidade que ele quer, ao nível de piedade que ele deseja, que ele traçou para nós. Já está à sua disposição. Quantos conseguem crer nisso? Eu estava lendo sobre fé num livro essa semana, e a fé é salvadora, né? A fé promove a salvação. Mas ele estava falando no livro, fé em quê? Porque tem gente que fala assim, eu tenho uma fé muito grande, eu tenho muita... Já foi evangelizar alguém que falou assim? Eu tenho muita fé, a minha fé é muito grande. Você tem fé em quê? Não, mas a minha fé é enorme. Tá, mas em quê? Eu tenho fé no meu pé. Ela pode ser enorme, mas não vai acontecer nada. A sua fé é em quem? Minha fé está baseada, alicerçada na obra de Cristo por mim. Esta fé salva. Amém? Você tem fé de que Deus já providenciou tudo para a sua vida, para que você possa viver como Ele deseja? Ele providenciou. Amém? A outra coisa que você vai descobrir no versículo 4 ainda, é que quando nós avançamos nesse conhecimento de Deus, e passamos a participar da natureza divina, e começamos a ver os resultados da obra de Deus em nossa vida, e nós começamos a ver que Deus usa a nossa vida para abençoar os outros, portanto, estamos sendo participantes dessa natureza,
o que acontece é que automaticamente, simultaneamente, passamos a ser livres das corrupções, das paixões que há no mundo. Tem gente que se recusa a servir ao Senhor ou a se integrar de cabeça na obra de Deus porque fala que não está pronto. Porque eu ainda tenho problema, porque eu tenho problema. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse texto me diz que primeiro você começa a servir a Deus. E quanto mais do Senhor você tiver, mais ferramentas você terá para alcançar a sua libertação. Ou você acha que Jesus chamou 12 apóstolos prontinhos? Estava um pior que o outro. Jesus sabia muito bem quem ele estava chamando. Com todas as suas dificuldades pessoais, todos eles foram chamados. E eles largaram as coisas e passaram a seguir a Jesus. E naquela caminhada com Jesus, eles foram sendo transformados. E nessa transformação, então, chegaram a ser os apóstolos que nós conhecemos hoje. Quanto mais participante da natureza divina eu for, mais liberdade eu terei em relação às paixões. Você precisa de libertação de pecado? Você precisa largar vício? Você tem dificuldade na sua mente? Você luta com pensamentos impuros? Você tem dificuldades na sua alma? Problema de ressentimento, inveja, orgulho, ciúme? Vai servir a Jesus, meu querido. Vai servir a Jesus. E você vai descobrir que quando você abrir os olhos, ele já está se movendo e mudando seu coração. Amém? Mas o versículo 5 fala, então, que não basta você ter fé nisso. O versículo 5 fala que porque Jesus já fez essa obra, porque Jesus já garantiu que as ferramentas estão à nossa disposição para conhecermos melhor a esse Deus, para sermos transformados por Ele, para alcançarmos a piedade que Ele tem para nós. Por isso mesmo, eu tenho que reunir toda minha diligência. Agora é a minha parte. Eu tenho uma participação nisso. E a minha participação consiste na minha diligência. O que você interpreta por diligência? O que é diligência, na sua opinião? Não é ruim, não. É isso mesmo. Diligência é esforço. É empenho. Diligência é denodo. Denodo é a palavra estranha, né? Mas é um esforço concentrado. É um esforço feito com foco. Estou certo, professora? Se eu estiver errado, você pode me corrigir, mas depois, não aqui na frente, fica muito feio para mim aqui. Eu preciso fazer um esforço para associar a essa fé que eu tenho algumas características que ele menciona aqui. E ele começa falando, então, que eu tenho que associar com a fé o quê? A virtude. E depois da virtude segue um comboio. Imagine um trenzinho aí, os carrinhos sendo engatados um no outro. Tá? Tem uma ordem certa, não é de qualquer jeito. Começa com a virtude, né? Depois ele vai mencionar o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e, por fim, o amor. Há uma sequência, né? Mas ele começa com a virtude. Então, presta atenção. O Senhor me dá as ferramentas, mas eu preciso me esforçar para desenvolver as virtudes de Cristo. O esforço é meu. Eu tenho que focar e falar assim, eu preciso alcançar, eu preciso lutar, eu preciso criar estratégias, eu preciso focar. Este é meu objetivo. Eu quero isto para a minha vida. E se precisar mudar a disciplina, se precisar mudar a rotina, se eu precisar mudar de companhia, se eu precisar mudar de amizade, se eu precisar trocar hábito alimentar, sei lá, qualquer coisa, vale a pena, se for para eu alcançar a piedade e a vida como Deus planejou para mim. Vale qualquer coisa. Mas ele fala para associar a virtude aí. E ele começa falando, então, versículo 8 fala assim, porque estas coisas, existindo em vós aumentando, de que coisas ele está falando? Desses ingredientes essenciais. Se elas aumentarem, nós não seremos nem inativos,
nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não posso dizer que eu conheço a Jesus se as virtudes de Cristo não são reproduzidas por mim. Eu não tenho autoridade para dizer a ninguém que eu conheço Jesus se ele não foi capaz de mudar a minha vida. Eu não posso falar que eu conheço a Jesus se ele nunca fez uma transformação em mim e se ele não continua fazendo essa transformação na minha vida. Quando uma pessoa conhece Jesus, a vida muda. A sua vida tem mudado? Quando uma pessoa conhece Jesus, a sua vida muda. Ele muda a vida. E ele nos ensina a associarmos a fé em Jesus às virtudes. Eu estava lendo hoje, por acaso, né, a história de um funkeiro. Diz que era um funkeiro que virou gospel. Não sei o nome dele, só li assim, fiquei meio que estarrecido. E depois ele escreveu assim, olha, minha carreira gospel acabou, eu vou voltar para o mundo. Ele disse assim ainda na matéria, a melhor coisa que me aconteceu foi ter servido a Jesus, mas agora eu vou cantar no mundo de novo. Então, se você é meu fã e meu seguidor, eu, por respeito e em amor a você, peço que você saia da minha rede social, porque você vai ouvir aqueles palavrões que você escuta nos funks, etc, etc, etc. Quando uma pessoa conhece a Cristo, a vida muda. Eu não sei se essa pessoa conhece a Cristo. E disse assim, não venham me dizer o que eu tenho que fazer, porque eu sei. Quando Deus quiser, eu volto para a casa dele. Espero que Deus tenha misericórdia que volte. Quando Cristo entra na vida, você pode lutar por anos, mas você obtém sua vitória. Você obtém sua vitória. Mas não faz o menor sentido falar, agora eu vou voltar para o mundo e vou fazer tudo o que eu fazia antes, que foi ótimo servir a Jesus, mas eu quero voltar para lá. Ano passado, é estranho falar ano passado, né, que faz 2 semanas, mas enfim, teve um culto em que nós pregamos aqui que o que Jesus mais quer encontrar em nós são frutos. Né? E ele está falando exatamente disso. Se estas qualidades existirem e aumentarem em nós, não seremos nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de Cristo. Querido, se está faltando fruto na minha vida, se estiver faltando fruto na sua vida, talvez esteja faltando virtude, talvez esteja faltando conhecimento, talvez esteja faltando domínio próprio, talvez esteja faltando piedade, amor e etc. Eu não sou Deus para ficar julgando seu coração, nem para ficar dizendo o que se passa dentro de você, porque eu não sei. Eu peço a Jesus que sonde o meu coração. Mas uma coisa eu sei, quando nós desenvolvemos essas qualidades, os frutos brotam aos montes. E a árvore é boa, porque é a seiva do Espírito Santo. A árvore é boa. Versículo 10, que a gente não leu, fala assim, por isso, irmãos, procurai, com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Quantos creem que foram chamados por Jesus, foram vocacionados por Jesus? Quantos aqui estão nessa sala e sabem que foram comprados e resgatados por Jesus? Você tem certeza disso? Então, a palavra do Senhor hoje te exorta a buscar com diligência viver a vida cristã. As ferramentas ele dá. O Espírito Santo é aquele que nos santifica, mas ele espera de você um desejo genuíno e uma posição, uma postura no sentido de corrigir o que falta corrigir. E todo mundo sempre tem algo para corrigir. Amém? E hoje eu vou falar sobre virtude. Até aqui era a introdução. Tá? Mas se você crê que Deus tem para você esse projeto de vida, isso é incrível, porque quando você lê 4 leis, você fala assim, João 10:10, o que Jesus fala assim?
Eu vim para que tenham vida e a tenham em a abundância da vida de Cristo. A abundância da vida que Jesus oferece é Ele próprio vivendo em nós. Refletirmos a glória do Senhor. Se você crê que Deus tem esse projeto para a sua vida, então é hora de associar a essa fé a virtude. E eu quero te convidar então a ir comigo a Efésios capítulo 4. Isso, Douglas, lembrou, hein? Ufa, estava até com medo já. Eu estava orando, estou lembrando disso aqui e eu estou fazendo um parênteses aqui. Presta atenção, você que é da Água da Rocha aqui, vocês todos, né? Não bastasse estar trabalhando lá na equipe, me colocaram ainda como mentor de 4 pessoas. Então, cada velho lá na equipe tem um grupo de 3, 4 que a gente tem que mentorear, como eles falam. Orar, saber da vida, uma espécie de pastoreio interno. Eu não fui lá para isso, eu fui lá para tocar piano, sabe? Eu só queria tocar piano e aproveitar um pouco a piscina nas horas vagas. Embora eu não goste muito de piscina, mas tem uma aquecida lá que é legal. E eu só não estava preocupado com isso, eu só queria tocar piano e cantar no coral. Mas aí falaram, agora você vai ter que orar por algumas pessoas e colocaram 4 jovens. Colocaram um jovem da idade de vocês e 3 velhos, seminarista, ex-emista e um pastor. Um pastor de uma igreja presbiteriana lá em Uberlândia, uma igreja de 1.100 membros. Aí eu virei para ele e falaram que eu tenho que orar com você, mas acho que é melhor você orar comigo. Porque nós estamos aqui numa situação meio invertida. Imagina, tinha um seminarista, eu vou falar o que para o seminarista? Não tenho nada para falar para ele. Tenho que aprender isso sim, com muitos ali. Mas ele foi orar. E com meus filhos estão ali trabalhando, tem até um de contrapeso ali, está comendo de graça e jogando muita bola, ping-pong. E de repente o homem começa, nem falei isso para Nice, até esqueci. O homem começou a orar ontem comigo, e sabe o que ele me solta no meio, assim? Escuta essa, Douglas, pega aí. Senhor, abençoa. Não, vai pegar aqui, ó, no ouvido, no coração. Abençoa, Senhor, a família do pastor Fábio. Já me chamaram de reverendo lá, foi uma coisa feia. Coisa tá feia. Abençoa a família do pastor Fábio e tal, que os seus filhos sejam como flechas. Escuta isso. Eu falei, Senhor, ele está profetizando aqui. Eu queria falar em línguas e não podia, rapaz. Deus revela algumas coisas. Às vezes a gente começa um projeto, a gente quer saber se Deus está nele, e a gente tem que captar, assim, porque Deus é tão incrível, né, que ele, às vezes ele mostra os seus detalhes, nos detalhes você percebe as confirmações do Espírito Santo. Esse projeto das flechas nasceu nessa igreja, ele vai frutificar em nome de Jesus, mas você tem que se engajar nele, porque se a carga ficar sobre 2, 3 pessoas, ela vai ficar pesada. E a gente não consegue dar conta de tanta coisa fazer com 2, 3 pessoas, mas com 10, 12, 13 a gente consegue fazer melhor. Eu convido você a pular de cabeça nas coisas que Deus está criando aqui, nas estratégias que Deus está criando. Nós damos toda a liberdade para vocês criarem, trazer estratégias que Deus colocarem nos seus corações. Mas não esperem que a gente possa realizar tudo que a gente não pode, nós somos limitados. Mas não há limites quando trabalhamos juntos. Amém? Voltando a Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O apóstolo Paulo está fazendo aqui uma exortação fortíssima aos crentes de Éfeso. Eles deviam andar de forma digna. Esta é a exortação de Paulo.
já que vocês são tudo isso, a gente vai ver o que está incluído em tudo isso, andem de forma digna, digna da vocação para a qual vocês foram chamados. Forma digna significa andem de forma condizente com a vocação que Deus lhe deu. Ou ande de forma compatível com a vocação que Deus lhe deu. Ou ande de forma plenamente correspondente com o chamado de Deus na sua vida. Agora em Pedro nós vimos que Deus nos chamou para sermos conforme Ele. Conforme Ele. Então o que Deus espera de nós é que nós tenhamos no nosso dia a dia, no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar, no nosso sentir, um comportamento digno de quem foi chamado para ser como Cristo. Eu tenho que vigiar mais as minhas palavras. Eu tenho que cuidar mais dos meus olhos. O pastor Darcy estava contando sobre a filha dele, que prestou vestibular para medicina e não passou na primeira fase. Mas aí ela soube de uma amiga dela que prestou o mesmo vestibular e passou colando. E a menina contou: eu colei tal e consegui a pontuação. E a menina então fala para o pai dela: pai, a gente serve a Jesus. Isso não é justo. Isso não é justo. Eu estou servindo a Jesus, mas eu fiquei de fora. E a outra, que agiu de forma injusta, está lá dentro. Deve estar hoje prestando a segunda fase. Esse mundo em que vivemos é injusto mesmo. O pastor Darcy falou para sua filha: filha, não tem importância. Você honrou o Senhor. E do jeito dele, e na hora dele, ele vai te recompensar por isso. Porque nós somos chamados para andar de forma digna da vocação que Deus tem para nós. A nossa vocação é ser como Cristo. Crente é honesto. Crente paga a conta. Crente fala e cumpre. Crente, nós somos como Cristo. Mesmo que nessa terra a gente não veja os resultados, no céu a gente vai ver. É isso que Paulo está falando aqui. Andem de forma digna da vocação para a qual nós somos chamados. A nossa vocação, Jesus nos chamou para sermos como Cristo. Isso não está em nós, mas Ele nos dá as ferramentas para sermos como Ele. Nós somos filhos de Deus. O que eu espero dos meus filhos é que eles carreguem as minhas características. Eu transfiro um legado físico. Eles vão se parecer comigo, vão se parecer com a Anice, mas eles vão se parecer com seus pais. E há um legado moral, há um legado ético, há um legado espiritual que eles vão carregando. Isso acontece, todo mundo que tem filho aqui sabe que isso acontece com vocês também. E você que é filho talvez não tenha percebido, mas você carrega em você muito dos seus pais. E tem filho que é tão parecido com o pai, quando chega a reunião de pais lá na escola, entra lá a mulher lá, senta na minha frente, eu já sei quem é o filho, quem é a filha, nunca vi aquela pessoa na frente, mas só o jeito de andar, o jeito de piscar, o jeito de fazer assim com a cabeça, fala, você é a mãe do fulano, né? Como você soube? Porque a gente carrega o DNA, os tiques, os cacuetes, a gente carrega tudo. Nós somos filhos de Deus. E as características do Pai têm que estar impregnadas em nós. As características do Pai têm que estar em nós. O procedimento do Pai, os valores do Pai, a moral do Pai, o comportamento do Pai, as palavras do Pai. Isso tem que estar exalando de nós o tempo todo. Se nós fomos feitos embaixadores, a Bíblia nos chama de embaixadores de Cristo. Então nós estamos aqui para representar os interesses do reino do Senhor, do qual somos embaixadores. Se nós somos despenseiros, mordomos,
Então nós estamos aqui para cuidar dos interesses do dono da terra. Em qualquer caso, nós não estamos aqui para cuidar dos nossos interesses. Ninguém está aqui para cuidar da sua vida, nós estamos aqui para representar Cristo. A única razão da nossa existência aqui é representar Jesus. Mas é uma grande vocação. Talvez, eu até me arrisco a dizer, a maior das vocações que já existiram. Viver para o Senhor, né? Os capítulos 1 a 3 de Efésios falam uma porção de coisas importantes, a gente não vai folhear ali, mas basicamente eles nos contam que Deus nos resgatou da morte, do estado de perdição, e Ele nos destinou para boas obras que Ele traçou antes da criação do mundo, para nós caminharmos nessas obras. Fala também que o Senhor Deus nos outorgou o seu próprio Filho e o poder da ressurreição que está em Jesus, para que por meio dele, né, nós possamos viver para o louvor da sua glória. Efésios também mostra a igreja, diga igreja, como um edifício que está em construção. A igreja é o edifício onde Cristo quer habitar plenamente. Cristo quer habitar em mim plenamente, mas Ele quer habitar aqui plenamente. E nós somos esse edifício. Ele fala que nós fazemos parte desse edifício. Efésios fala sobre como a igreja tem a missão e a função de mostrar ao mundo e ao mundo espiritual toda a sabedoria de Deus. Isso está tudo em Efésios, você vai ler depois. A Bíblia, Efésios conta ainda sobre como o conhecimento de Cristo em todas as suas dimensões pode ser alcançado, pode ser obtido. E tudo isso visando a um fim, que está lá no capítulo 3, versículo 20. O que fala lá? Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja o quê? A glória. Onde? Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O objetivo final de Deus para uma igreja é que o nome de Jesus seja glorificado o tempo todo. E aí vem o portanto do capítulo 4. Então, o capítulo 4 é a conclusão lógica de tudo que ele falou nos 3 primeiros capítulos. Ele foi apresentando a igreja e a vida de Cristo na igreja como elemento necessário para o conhecimento de Cristo na terra. E, portanto, por causa disso, então ele fala, vocês devem andar de modo digno da vocação a que fosse chamados. A vocação de glorificar o Senhor na terra. Já que ele fez tudo isso por nós e nos delegou essa tarefa tão nobre, então é nossa vez de honrarmos esse chamado. É isso que ele está falando aqui. Então, o chamado de Deus para os cristãos não tem nada a ver com satisfação de anseios pessoais. Tem a ver com a realização dos propósitos de Deus na terra por nosso intermédio. O assunto é esse. A vocação de Deus para nós é, antes de tudo, desculpa a palavra, autoanulação. Pastor Darcy falou uma frase que ficou aqui ecoando no meu ouvido. Acho que nunca, bom, desde que eu nasci, que não faz tanto tempo assim, mas faz algum tempo. O Carlos, mais ou menos, sabe dessa idade aí, o Nau também. A gente nunca ouviu falar tanto em autoestima como nos últimos 5, 10 anos. E se há uma coisa que se ensina é que você tem que desenvolver a sua autoestima. Autoestima. E o pastor Darcy estava falando assim que nada é mais danoso para o cristão do que ficar desenvolvendo a autoestima. E eu concordo com ele. Porque quando eu começo a desenvolver minha autoestima, eu começo a pensar em mim. Eu preciso desenvolver minhas virtudes, eu preciso tomar os meus cuidados, eu preciso me proteger dos outros, e eu viro o centro das coisas por causa da autoestima. Mas o crente não vive para si. Na verdade, Filipenses fala, ou Colossenses, fazei morrer a vossa natureza terrena.
Paulo falou, eu tenho uma série de características fantásticas, mas eu considero tudo isso como refúgio para conhecer o Senhor. Paulo falou em Gálatas, eu não vivo mais, mas Cristo vive em... De acordo com esses textos, eu sou obrigado a acreditar que a autoestima não tem nada a ver com o cristianismo. Eu não tenho nada para oferecer para Deus. Mas Ele pode me tornar alguém útil. Toda vez que eu me preocupar com a autoestima, eu estarei me preocupando com a sua opinião a meu respeito. E vou trabalhar para manter uma boa imagem diante de você. E talvez eu tenha que ser politicamente correto para manter uma boa imagem diante de você. E talvez para ser politicamente correto, talvez eu tenha que transigir os valores dessa palavra. Mas tudo por causa da autoestima. Eu não tenho nada. Eu não devo nada a vocês. Eu devo ao Senhor que me comprou. Esse mundo está muito perigoso. Alguém já sabe qual foi o tema da redação da FUVEST hoje? Fiquei sabendo antes de todo mundo. Ainda bem que você não está lá, filho. Vai ser difícil para os crentes. O tema da FUVEST é este. A arte tem limites? E a pergunta foi baseada naquela manifestação artística do homem nu deitado com a criança tocando. Vai você, cristão, dizer que a arte tem limite? Você está fora. Você está fora. Se você ficar muito preocupado com sua autoestima, com sua imagem pessoal, vai ser difícil servir ao Senhor o tempo todo. E ele está falando, então, que nós devemos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. A nossa vocação precisa de uma autoanulação. Não sou mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então, os meus gostos, minhas preferências, minhas orientações, as opiniões dos pensadores de antes, de hoje, do porvir, o que o professor falou na sala de aula, nada disso me interessa. Me interessa o que esse livro fala. Porque esse livro é a revelação completa de Deus para a minha vida. E eu quero caminhar por ela. Eu quero caminhar por ela. Somente Cristo pode ser meu mestre, meu Senhor e meu pastor. Não posso ter outro. E a partir do versículo 2, então, ele apresenta algumas dessas virtudes. Humildade, que mais? Mansidão, que mais? Longanimidade. E a quarta eu vou chamar de perdão. Suportar o outro em amor muitas vezes envolve perdoar. São virtudes que não são fáceis de se alcançar. Alcançar a humildade é difícil para nós, porque a tendência humana é ser proeminente. A mansidão, a paciência, não são virtudes fáceis de se conquistar. Mas em Pedro nós aprendemos hoje que o Senhor já nos deu todas as ferramentas para chegarmos a elas. Nós podemos ter essas qualidades. Elas estão à nossa disposição. Para quê? Para que possamos, versículo 3, nos esforçar, novamente diligente, né? A palavra diligente apareceu várias vezes hoje aqui, né? Para que possamos nos esforçar diligentemente, para preservar o quê? Está acompanhando lá o versículo 3? Para preservar a unidade. Não é fácil manter unidade. Não é fácil manter unidade. Mas quando há unidade, não há objetivo que não possa ser alcançado. Não há. Em Gênesis, quando Deus viu o povo levantando a torre, ele falou, o pensamento é um, a voz é uma, não haverá limite para o que eles queiram fazer. Quando há unidade, não há limites para a obra de Deus. Mas quando a casa anda dividida, não há casa que prospere.
Não há casa que prospere quando há divisões. E não é fácil manter unidade. Por isso que ele fala que é necessário ter um esforço diligente. A gente precisa se empenhar. Mais do que tudo, a, o meu trabalho tem de ser para manter a unidade. Se eu, aqui e a Anice, nós estamos casados, nós queremos manter a família unida, muitas vezes eu vou ter que me esforçar para manter a unidade, muitas vezes, talvez o dobro, ela tenha que se esforçar para manter a unidade, porque ela pode ter determinados pensamentos, eu posso ter pensamentos diferentes, ou preferências, ou gostos, mas isso não vem ao caso. O objetivo é manter a unidade, esse é o objetivo. O gol é esse. Custe o que custar. E é por isso que ele fala: esforce-se com esforço. Esforce-se com mais esforço. Faça força para se esforçar, para manter a unidade. Não é fácil, mas o Senhor já nos deu as ferramentas. E Ele espera que nós vamos buscá-las em Cristo, por meio do Espírito Santo. Porque quando nós atingirmos esse nível de unidade, não haverá objetivos que não possamos alcançar para a glória do Senhor. Se o Senhor permitir, nas próximas semanas a gente vai dar um pouco dessas virtudes. Essa é a intenção. Mas você já entendeu o recado. Nós vamos nos esforçar nesse ano. Todo mundo vai dar a sua parcela de contribuição. Às vezes vai ter que significar que eu vou ter que abaixar a cabeça, embora eu não goste. Tocar uns hinos aí no culto, talvez. Mas o Senhor vai ser glorificado. Porque, afinal de contas, foi para isso que nós somos chamados. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos que a tua vocação para nós é muito grande. Ela é muito grande. E também, humildemente, reconhecemos que não somos humanamente capazes de alcançar nada disso. Mas também cremos que o Senhor já tem um arsenal de virtudes à nossa disposição, de ferramentas para que possamos alcançar cada uma delas. Então, Senhor, na fé na fé em sua promessa de que o Senhor nos sustenta na nossa fraqueza, então nós vamos até o Senhor e dizemos que queremos nos esforçar diligentemente para alcançarmos o objetivo que o Senhor tem para nós, que é a glorificação do nome de Jesus. Esta é uma parte da igreja no mundo, mas ela em si é uma casa. E nós queremos estar plenos da tua presença o tempo todo. E para isso, Senhor, queremos fazer este voto diante do Senhor. Para que o Senhor nos abençoe e venha mudar em nosso coração tudo o que for necessário para alcançarmos esse objetivo. É a minha oração por mim e por todo este povo que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos à ceia? Quando a pastora Silvia pediu para que eu fizesse a ceia com a pastora Cleusa, aí ela perguntou se ela podia fazer a ceia e as ofertas. Eu disse que sim no primeiro momento, mas Deus já tinha me dado um versículo. E aí o Fábio começou a pregar. E aí aquele versículo que Deus tinha me dado era a confirmação, a pregação dele era uma confirmação, então eu pedi para ela para a gente trocar. E aí eu fui procurar o versículo, e, na verdade, o capítulo inteiro é muito lindo, né? Eu gostaria de ler todo, mas ele é bem extenso. Mas eu vou ler uma boa parte aqui. Eu quero que vocês abram comigo em João 17.
partir do versículo... Vamos ler o primeiro e depois eu vou pular. Todos acharam? Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. E o 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram os teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me deste, que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo de que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e neles deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tireis do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Até aqui, tá bom. E eu acho que isso, o Fábio falou muito de unidade, de nós sermos como Jesus é. E acho que esse texto ele fala muito disso, porque nós fomos chamados para resplandecermos a glória do Senhor Jesus. Nós fomos chamados para fazermos a diferença no mundo. Nós fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Nós fomos chamados para que as pessoas venham a crer em Jesus através das nossas vidas. Foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor levantou a cada um de nós, dessa igreja e de outras igrejas, porque nós somos a igreja de Cristo, não só aqui, mas nós temos que orar pelos irmãos que estão em outros ministérios também, para que haja a revelação desse chamado. Porque tem muito lugar por aí, tem muita gente por aí que diz que é crente, mas não sabe o que é ser crente, o que a Bíblia fala sobre ser crente, que é resplandecer essa glória, que é ser um, sermos um, como Cristo é. E nós vamos ser um quando nós olharmos para Jesus, porque a gente não vai ser um e falar, então aqui nessa igreja a gente vai ser igual o pastor Fábio, o pastor Dicran, a pastora Silvia, os nossos pastores. Nós não somos um olhando para os nossos líderes, nós somos um olhando para Jesus. Eles são a nossa base, é quem vai nos trazer o conhecimento. Porém, é através da pessoa do Senhor Jesus que nós somos um. Então, que a gente tome hoje a ceia em unidade mesmo, que nós possamos pensar nisso. O Senhor nos ensina a sermos um, como o Senhor é, para que o mundo creia que o Senhor veio para nos salvar, que foi o Pai que te enviou para nos salvar. Amém? Podem ceiar. Podem se servir.
Eu vou pedir para que a gente ceie todos juntos, pode ser? Em unidade? Desculpem não ter avisado antes. Esperem um pouquinho. Todo mundo se servir. Vamos ficar todos de pé? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te rendemos honra, glória, louvor, adoração. Tu és santo, santo, santo. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos chamou para resplandecer a tua glória, para falar de ti, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado por Deus para nos salvar. Ah, Senhor, que o teu Espírito Santo que habita em nós nos encoraje, nos capacite para cumprirmos, Senhor, esse chamado, para manifestarmos a tua glória, para ganharmos almas, para irmos, Senhor, adiante com o teu reino, Senhor, para que o mundo creia em ti, para que as almas não pereçam, Senhor, no inferno, mas para que elas sejam salvas. Nos habilita, Espírito Santo, a cumprirmos esse chamado. Nos enche de ti a cada dia, Deus. Nos enche de ti, nos esvazia de nós mesmos, das coisas desse mundo, Senhor. Que nós sejamos que nos ajudemos, Senhor, em oração, que suportemos-nos uns aos outros, Senhor, para que o mundo creia que o Senhor vive em nós e que pode viver neles também, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Senhor, e nós cremos que o Senhor fará, porque é a tua vontade, Jesus. Então cumpre cada um dos teus propósitos nas nossas vidas, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém.
Pode sentar. Aleluia. Esse momento não é menos importante, porque faz parte da nossa ceia. É ordem, é mandamento do Senhor. Ele fala: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida, por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo. Não será estéril, diz o Senhor dos exércitos. Todas as nações os chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. É um momento alegre, é um privilégio. Não é obrigação, não é peso, não é sacrifício, não é favor. Estou levando para fazer um favor, levar o meu dinheiro. Não, primeiro o dinheiro não é seu, o dinheiro é do Senhor. Então é com alegria, da mesma maneira que você vem à mesa da ceia. Você pega o seu envelope e traga a mesa ao gasofilácio para nós abençoarmos os nossos dízimos e as ofertas. Amém? Pode trazer. Amém. Vamos estender as nossas mãos e orar. Senhor, nós não temos palavras para agradecer tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, como o Senhor tem derramado nas nossas vidas, como tem sido abundante, nada nos tem faltado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós agradecemos pelo privilégio de podermos estar trazendo os nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito a cada um de nós. Esse dinheiro que nós sabemos que é bem empregado, porque é para a Tua casa, para a Tua obra, Senhor, seja abundante a cada dia. Porque o Senhor tem cuidado, Senhor, de todos os detalhes da nossa vida. E nós te devolvemos um pouco do muito que o Senhor tem derramado sobre nós. E nós agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tem uma coisa para dizer? Deus deu alguma palavra para alguém que precisa vir aqui trazer um recado de Deus para o povo? Dou-lhe uma, duas e meia, 2h35, 3. Vou ficar em pé, vamos orar então. Pai, obrigado por tua presença nesta casa aqui. Obrigado, Senhor, porque eu sinto tua paz neste ambiente aqui. Nós temos sido alimentados pelo Senhor. Peço que nesta semana o Senhor comece já a desvendar os mistérios dessa palavra que foi ministrada no meu coração primeiro, também no dos meus irmãos. Dando-nos, Senhor, uma semana de vitória, de comunhão contigo, de oportunidades de testemunho, de compartilhar, de evangelizar, de frutificação, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem, nos dirijam, nos guardem e nos guiem, hoje, amanhã, depois, até que o Senhor venha nos buscar. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor aí. Glória a Deus, aleluia.